É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou desenvolver aqui a nossa exposição nesses primeiros 2 versos. A gente vai se deter nesses primeiros 2 versos. E eu gostaria de fazer uma pequena introdução, porque nós vamos perceber aqui que os Salmos é uma coletânea de Salmos, né? Então, parece que o compilador dos Salmos colocou esse Salmo no início como um prefácio de todo o livro. Tá? E, nessa perspectiva, o autor ele inculca a todos os piedosos o dever de meditar na lei de Deus. O verso 2 vai dizer isso. Né? João Calvino, comentando esse salmo, ele vai dizer que viver bem é renunciar à companhia dos ímpios. Mesmo porque o salmista, com essas palavras, ele está nos dizendo que seria impossível, nós vamos perceber isso, para alguém aplicar a sua mente à meditação na lei de Deus, se antes não recuar de afastar-se da sociedade com os ímpios. Matthew Henry, um pastor puritano, ele vai dizer que um homem devoto que quer evitar o mal renuncia formalmente ao companheirismo dos malfeitores. Se nós considerarmos alguns textos, né, alguns salmos que o próprio Davi escreveu, como o Salmo 26, nos versos 4, 5 e 11, ele vai dizer que a sua integridade, a sua santidade dependia da falta da comunhão com os ímpios. Ele diz assim, nos versos 4 e 5 do capítulo 26 de Salmo: não me tenho assentado com homens falsos e com dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Verso 11. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, ele vai dizer assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas. Nós vamos perceber que o salmista aqui, ele tem, vamos dizer assim, 3 propósitos. Em primeiro lugar, ele quer nos mostrar que não pode haver uma estreita ligação entre justos e injustos, ou seja, entre ímpios e santos. E que a nossa felicidade, ou a nossa bem-aventurança, está atrelada a uma vida de santidade. E é muito interessante a gente perceber isso, porque o mundo busca a felicidade. Como é que o mundo busca a felicidade? Se envolvendo cada dia mais com o pecado, satisfazendo a sua própria concupiscência. Mas a gente vai perceber que a felicidade que o homem busca, a bem-aventurança que o homem busca, está numa vida de santidade e de devoção ao Senhor. E é muito interessante porque isso vai fazer muita diferença, a maneira como nós buscamos a Deus e como uma pessoa comum busca a Deus. E um texto muito pontual que mostra essa grande diferença é lá em João capítulo 6, verso 26, depois que o Senhor Jesus fez ali o milagre dos pães. E souberam que o Senhor Jesus estava indo em uma outra localidade, as pessoas correram para lá. E ele disse para aquelas pessoas que estavam correndo atrás dele, estavam buscando a ele, mas buscando de forma errada. Ele diz assim: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. A maneira como eles buscam a Deus é completamente diferente da nossa. Então o salmista quer nos mostrar, não existe uma ligação estreita entre justos e injustos. A felicidade ou a bem-aventurança, a nossa felicidade, a nossa bem-aventurança está ligada a uma vida de santidade. E o terceiro aspecto, o crente deve ter uma atitude de ruptura com o mundo, porque há uma total incompatibilidade da luz com as trevas. E o apóstolo Paulo, como eu citei anteriormente, no 2 Coríntios, capítulo 6, verso 15 e 16, ele vai dizer assim: que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, é a partir disso que nós vamos falar sobre esses 2 versos, o verso 1 e o verso 2 do Salmo, desse primeiro Salmo, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios,
não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós temos aqui uma estrutura em 3 paralelos. Tá? E alguns comentaristas veem esse paralelismo, que é muito característico da poesia hebraica, de forma gradativa. Ou seja, há uma gradação nesses versos. Né? Andar, deter-se e assentar. Então, o primeiro verso, a primeira parte dessa estrutura tríplice, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E a gente precisa entender o que é andar no conselho dos ímpios. Matthew Henry, ele diz que essa característica do caráter do justo é colocada em primeiro lugar, porque aqueles que manterão os mandamentos de Deus, tá, devem dizer aos malfeitores: apartai-vos de nós. Como no Salmo 119, verso 15, apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. Andar no conselho significa seguir ideias, pensamentos, propósitos. Conselho aqui significa opinião, parecer, planos, né? Dando a entender que são juízos, ou seja, aquilo que eu julgo de certo ou errado. Então, seria isso. Quando ele diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, ou seja, não tem as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, não tem os mesmos objetivos e propósitos. Mas esse paralelismo que é feito aqui, ele é feito em 2 partes. Na primeira parte, ele fala do caráter, e na segunda parte, ele apresenta quem é o responsável, ou seja, quem tem esse caráter. Então, você tem aqui quem não anda no conselho dos ímpios, detém-se no caminho dos pecadores, assenta-se na roda dos escarnecedores. Pecador aqui, ou seja, ímpio aqui, no original, significa aquele que é hostil a Deus, culpado de crime e de pecado contra Deus, contrário daquilo que é justo. É aquele que tem um comportamento perverso, seja por meio de palavras, pensamentos ou ações. O texto sagrado aqui está nos dizendo que nós não podemos seguir o pensamento desse mundo e dos homens desse mundo. E a Escritura é muito clara com isso em várias partes. E 2 delas, bem significativas, nós encontramos ali em Tiago, capítulo 4, verso 4, que diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não há compatibilidade. Tá? O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, verso 2, ele nos diz que nós não devemos nos conformar com este século, mas transformar-nos pela renovação da vossa mente. A Escritura diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está falando, o que a Escritura está dizendo aqui? A Escritura está dizendo que nós não podemos tomar o molde, a forma do mundo, as suas ideias, as suas filosofias, os seus conceitos, daquilo que é bom e daquilo que não é. E é muito interessante esse texto, porque a palavra aqui, transformar, é aquela que em português significa metamorfose, tá? Que é uma mudança completa, né? O pessoal aí mais jovem aí que está estudando a área de biologia, né? Então, metamorfose é aquele processo em que a lagarta torna-se uma borboleta. Tá? Eu me lembro que uma vez eu li um livrinho de criança e a criança tinha uma lagartinha e tal, e cuidava daquela lagartinha, daqui a pouco ela vira borboleta, ela chega para a mãe: mãe, minha lagartinha sumiu, e a borboleta estava bem ali do lado. Quer dizer, ela pensou que ela tinha desaparecido, mas ela se transformou. Essa é a expressão que o apóstolo Paulo usa, que a Escritura usa, para nos mostrar que nós devemos transformar a nossa mente. Nós não podemos seguir o curso desse mundo. Tá? Nós não podemos ter os mesmos pensamentos, tá, do nosso século. Tá? Porque, se assim for, nós não seremos abençoados nas nossas realizações. A Escritura é muito clara: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí eu me lembro do que citei inicialmente de João Calvino: viver bem é renunciar o pensamento e a maneira de viver dos ímpios. Nós vamos ver na Escritura que Israel pagou caro por causa da sua associação com os incrédulos.
Existem vários textos no Velho Testamento que mostram as advertências divinas, e eu vou citar somente 2 aqui. Um de Êxodo, capítulo 34, verso 12 e 15, que diz assim: abstém-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não sejam por cilada, mas derribarei os seus altares, quebrarei as suas colunas, cortarei os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é, para que não faças aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo com eles, com seus deuses, ele sacrificando alguém te convide e coma dos seus sacrifícios. Muitas são as advertências que Deus faz, até mesmo antes do povo de Deus entrar na Terra Prometida. E a mais, assim, impactante de todas elas é que nós encontramos lá em 1 Reis, capítulo 11, verso de 1 a 6, que fala de Faraó e que diz assim: ora, além da filha de Faraó, Salomão, desculpa. Além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois perverteriam o coração para seguir os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deus dos Sidônios, a Milcom, abominação dos amonitas, e assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Perceba aqui as consequências de uma associação com o mundo. O povo de Israel segue o caminho dessas nações, de pessoas ímpias, e isso leva ao ápice, ou seja, o desterro assírio e babilônio, porque por causa dessas associações eles se esqueceram do Senhor. Por isso, o salmista vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E a segunda parte desse verso, ele diz assim: não se detém no caminho dos pecadores. E deter-se aqui significa permanecer firme. Caminhos são ações e comportamentos, representam um modo de vida. Nós estamos vendo nessa estrutura paralela aqui uma certa repetição do primeiro verso, mas com uma ideia a mais. Ou seja, após seguir conselhos e ideias do mundo, passamos a viver por meio desses conceitos. Nós nos detemos neles. Quem anda no conselho dos ímpios acaba permanecendo no caminho dos pecadores, ou seja, no caminho do pecado e da morte. Perceba aqui que os conselhos da impiedade passam a ser verdades absolutas na nossa vida e nós começamos a seguir esses conselhos, essas ideias que são frutos de uma experiência de vida. Coisas que passamos a achar corretas. E agora, diante do que o Salmo está dizendo, nós estamos no caminho da destruição deles, dos ímpios. Seria ter as mesmas ações, o mesmo parecer. E nós não podemos ter o mesmo comportamento dos homens desse mundo. Veja o que Efésios capítulo 5, verso de 7 a 11 vai dizer. A palavra de Deus vai dizer assim: portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. A cada dia que passa, e isso é muito claro para nós, os conceitos do mundo se distanciam de forma abrupta dos preceitos divinos, no que concerne à sexualidade, ao amor, à honestidade, à amizade, justiça, moral, religião, entretenimento. Perceba que
todas essas coisas que nós vivenciamos e que nós vemos nesse mundo estão se distanciando cada vez mais daquilo que a palavra de Deus nos diz. Calvino vai dizer que aqueles que se afastam, ou melhor, que não se afastam dos ímpios, se envolverão na mesma destruição deles. Matthew Henry diz que o caminho dos ímpios não deve ser o caminho deles, ou seja, o nosso, que o crente evita agir como eles agem. O crente evita agir como eles são, ele não pode imitá-los. O crente não se associa com os ímpios, nem escolherá uma pessoa ímpia para ser a sua companhia. É muito interessante quando nós olhamos a Escritura no início, quando Deus chama o seu povo. E ele diz que ele seria um povo completamente diferente de todos os outros povos. E existiam leis, que eram leis divinas, né? O que nós chamamos de leis morais, que diferenciavam de todas as outras nações. A fé em Javé, a fé no Deus verdadeiro, diferenciava de todas as nações. Mas existiam outras coisas, ou determinados comportamentos que necessariamente não eram pecados, como, por exemplo, algumas especificações dietéticas. A gente sabe que tinha um propósito dietético, né? Mas existiam outros comportamentos que Israel assumia, que necessariamente eram diferentes, e que os ímpios faziam de forma diferente, mas que necessariamente não eram pecado, mas que eles se diferenciavam por isso também, para não serem confundidos. E aqui eu até abro um parênteses na exposição. Muitas vezes nós queremos nos parecer com o mundo. A modernidade, ou melhor dizendo, o evangelicalismo quer vamos chamar as pessoas de fora para conhecer a igreja. Aí coloca uma roupagem, ou às vezes a gente tem uma característica igual ao mundo. Igual ao mundo. Eles estão, às vezes, entrando na nossa igreja, parece que eles estão entrando em qualquer outro lugar, e não numa igreja. E é muito interessante, porque deveria ser o contrário. As pessoas deveriam olhar para a igreja e ver essa diferença. O que eles estão dizendo? Nós somos iguais a você. Então, vem aqui. Mas essa linguagem é uma linguagem complicada. Porque nós somos iguais ao mundo porque somos pecadores. Nós somos pecadores redimidos. E as pessoas precisam olhar para nós e ver isso na nossa vida. Ver essa diferença, ver essa distinção. E muitas vezes nós queremos parecer com o mundo para chamar a atenção deles. Mas não é dessa forma que nós vamos chamar o mundo para olhar e ver Cristo por meio de nós. MacArthur, em seu livro Escravo, a verdade escondida sobre a nossa identidade em Cristo, diz assim: aqueles que não amam ao Senhor, tanto pelo que dizem, quanto pelo modo que vivem, evidenciam que não pertencem a Ele. A gente vai perceber que o Salmo está dizendo aqui, aquele que quer se manter longe do mal, deve se afastar do caminho do mal. É muito interessante também nós percebermos esse segundo paralelo, né? Não somente de comportamento, mas de uma titulação. Ele chama de ímpio inicialmente, e agora chama de pecador. Pecador no original significa um pecador contumaz, sujeito ao castigo por causa das suas obras. A Escritura Sagrada nos mostra em várias passagens que o Senhor é justíssimo e retribui cada um segundo as suas obras. Vários textos da Escritura mostram isso, e eu vou citar somente um, Jó, capítulo 34, verso 11. Pois retribui ao homem segundo as suas obras e faz o que cada um toque segundo o seu caminho. Perceba aqui que esse homem que se detém no caminho dos pecadores, ou aquele que não se detém, ou seja, o justo, esse caminho do pecador é um caminho sujeito ao castigo divino. Por quê? Por causa daquilo que ele faz, por quem ele é, pela maneira como ele vive. E aí nós vamos perceber
que a Escritura vai dizer que aqueles que não se afastam dos ímpios se envolverão na mesma destruição deles. Por quê? Porque por causa das suas obras, eles se tornam merecedores da mesma destruição deles. Quem anda nesse caminho de morte vai receber, em breve, a sua recompensa. E é muito interessante nós nos voltarmos para Apocalipse, capítulo 13, verso 16, que vai dizer qual é a marca da besta. A marca da besta é na mão e na fronte. E a gente sabe que o livro de Apocalipse é um livro com imagens, né? Imagens bem significativas. E o que significa a marca da besta ser na mão e na testa? Muita gente pensa que vai ter um número na mão e na testa. Não. A mão significa obras, aquilo que ele faz. A fronte é a mente, o pensamento. Tá? Apocalipse está dizendo que a marca da besta se evidencia por meio das obras e do pensamento dos homens. Imagine um crente que tem a mente de Cristo, mas tem as obras do maligno. Ou um crente que tem as obras de Cristo, mas tem a mente de Satanás, a mente desse mundo. É impossível isso. Isso é impossível. E é isso que esse salmo está nos mostrando. Essa diferença, essa distância que deve existir do crente para o ímpio. E o final, o último paralelo, diz assim, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora, aqueles que andam no conselho do mundo permanecem nos seus caminhos, consequentemente terão comunhão com eles. A palavra aqui, se assentar, no original, significa permanecer, ou seja, é aquele que continua no caminho dos ímpios, faz esse caminho a sua morada e estabelece como seu. Escarnecedor aqui, fazendo paralelo com ímpios, pecadores, significam aqueles que desprezam a lei de Deus. Eles falam arrogantemente, esse é o caminho da apostasia. E a Escritura vai caracterizar esses escarnecedores, esses ímpios, esses pecadores, e no final esses escarnecedores como pessoas incorrigíveis. Provérbios capítulo 9, verso 7 e 8, diz assim, o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça, repreende o sábio e ele te amará. Ele caracteriza também esses escarnecedores como aqueles que resistem à repreensão. Provérbios capítulo 15, verso 12, o escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. Ele caracteriza também esses escarnecedores como orgulhosos e arrogantes. Provérbios 21, 24. Quanto ao soberbo e presumido zombador, ou escarnecedor, que seria a mesma coisa, é o seu nome, procede com indignação e arrogância. Perceba como o mundo é classificado, como os homens desse mundo são classificados na Sagrada Escritura. E nós não podemos ter comunhão nenhuma com esse tipo de obra, com esse tipo de procedimento, com esse tipo de comportamento. Veja o que o apóstolo Paulo, abre a sua Bíblia aí, em Efésios capítulo 4, versos 17 a 24. Veja o que a Escritura vai dizer. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis mais como andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. A gente vai perceber aqui que não é a companhia em si, porque senão a gente vai ter que sair do mundo. Não é a companhia, mas a aliança, a sociedade, a intimidade que nós estamos vendo aqui está sendo condenada.
O apóstolo Paulo fala isso claramente, eu já citei esse texto, vou citá-lo de novo, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso de 15 até o capítulo 7:1, que diz assim: que harmonia há entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Deus, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, tendo, pois, amados tais promessas. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Não há nenhuma relação desse mundo com o Evangelho. Não pode haver nenhuma associação de nós crentes com os ímpios. E a ênfase na Escritura é que nós corremos perigo de recebermos a mesma condenação dos ímpios. Paulo, lá em Efésios capítulo 5, verso 6, ele vai dizer assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É muito interessante, eu tenho exposto o livro de Provérbios na igreja, a gente está expondo há uns 3 ou 4 anos já. E a linguagem de Provérbios é muito semelhante à de Salmos, a relação que existe, de pai e filho. E ele vai mostrar esses dois caminhos, o caminho do justo, a vereda da justiça, e o caminho do ímpio. E é isso que nós estamos vendo aqui. Nessa gradação, o salmista ele está apresentando o seguinte cenário. Em primeiro lugar, não anda no conselho. O homem segue o pensamento e opiniões e julgamentos do mundo, seus princípios e parâmetros. Não se detém no caminho dos pecadores. Depois disso, segundo passo, ele mantém essa posição. Ou seja, o caminho, pensamento, opiniões e julgamentos do mundo passam a fazer sentido para ele, e ele começa a amar e a defender esses pensamentos, passando a agir segundo esses conselhos. Daí, nós podemos entender crentes que abraçam determinadas ideologias, como hoje está muito em voga, o comunismo, uma coisa que eu sempre falo, socialismo, comunismo. Não existe oposição. Socialismo, comunismo, capitalismo. Não, essa não é a oposição verdadeira. A oposição é socialismo, comunismo, evangelho. Eles são inimigos declarados da cruz de Cristo. Pelo que o salmista está falando aqui, ele explica, de certa forma, o que acontece muitas vezes no nosso meio, crentes que se casam e não querem ter filhos. A Escritura diz, crescer e multiplicar, essa ordem não caiu. O Salmo 127 diz que filho é bênção, quanto mais filhos você tiver, mais feliz você será. É lógico, se você ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Mulheres que rejeitam a submissão ao marido, que não entendem o que é submissão, e os maridos não entendem, muitas vezes, o que significa a sua autoridade sobre suas esposas. Que vivem a sexualidade do mundo. Pessoas jovens, adolescentes, que começam um relacionamento, crente, e passam a ter uma intimidade física. Ou, o que é muito comum, não sei se vocês já viram, mas eu já vi isso, pessoas que foram casadas, se divorciaram ou ficaram viúvas, e começam um novo relacionamento e acham que, por isso, podem ter um relacionamento íntimo antes do casamento. Eu poderia dar milhares de exemplos que vão mostrar o que o salmista está dizendo aqui. Pessoas que dentro da nossa própria igreja defendem a homossexualidade. Então, perceba o que o salmista está querendo nos mostrar. Em primeiro lugar, o homem segue o pensamento e opiniões e julgamentos desse mundo. Depois, esse homem mantém essa posição, ou seja,
esses pensamentos do mundo passam a fazer sentido para ele começa a amar e defender esses pensamentos, e, por fim, tem comunhão com os ímpios. Não só andam em seus caminhos, defendem as mesmas opiniões e pensamentos, mas agora são como eles, comungam das mesmas coisas, são participantes ativos dos mesmos pecados, vivem a mesma vida deles. Perceba que há uma gradação aqui também na classificação do pecador. Inicialmente, ele é ímpio, porque é culpado de pecado diante de Deus. Depois, ele é classificado como pecador, porque se torna um pecador quanto mais. Obstinado, ele insiste no pecado. E, por fim, o escarnecedor, que é um zombador, ele despreza e ridiculariza a Deus e a sua lei e fala arrogantemente contra Deus. Ou seja, ele é um apóstata. A comunhão com os ímpios, o seu pensamento, o modo de vida, leva o quê? Esse homem a uma total apostasia de Deus. Calvino, em seu comentário de Salmos, ele apresenta o seguinte parecer a respeito dessa evolução representada, que é um resumo. Ele diz assim: a suma de tudo é, os servos de Deus devem diligenciar-se ao máximo para cultivar a aversão pela vida dos ímpios. Como, porém, a habilidade de Satanás consiste em insinuar seus embustes de uma forma muito astuta, o profeta, a fim de que ninguém se deixe insensivelmente enganar, mostra como paulatinamente os homens são ordinariamente induzidos a desviar-se do seu reto caminho. No primeiro passo, não se precipitam em franco desprezo a Deus, mas tendo uma vez começado a dar ouvidos ao mau conselho, Satanás os conduz passo a passo a um desvio mais acentuado, até que se lançam de ponta cabeça em franca transgressão. O profeta, pois, começa com um conselho, o termo este, a meu ver, significando a perversidade que ainda não se exteriorizou abertamente. A seguir, ele fala de vereda, o que deve ser tomado no sentido de habitual modo ou maneira de viver. E coloca no ápice da ilustração um acento, uma expressão metafórica que designa obstinação produzida pelo ato de uma vida pecaminosa. Paulo fala da cumplicidade, né? Cumplicidade do crente com esse mundo. O cúmplice é aquele que colabora, que contribui de forma secundária para a realização de um pecado. E ele vai dizer assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por isso mesmo o texto nos fala para reprovar as obras das trevas, brilhando assim a luz de Cristo. Certa vez eu estava numa palestra e quem estava pregando era Joe Bick, e ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que a santidade do homem está nas costas. Por quê? Porque cada dia que você se aproxima de Deus, você vê o seu pecado. Mas as pessoas que estão ao seu redor, elas olham para você e veem santidade ao Senhor. E eu vou dizer que a carnalidade, por vezes, é assim também. Nós não percebemos o quanto somos carnais, mas as pessoas que estão ao nosso lado percebem isso. O verso 2 vai dizer como a gente foge de todas essas coisas. Ele vai dizer assim: antes o seu prazer está na lei de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa é a razão porque nós não andamos nos conselhos dos ímpios, porque o nosso prazer está na lei de Deus, e não em contrariar essa lei. Seu prazer está em obedecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, não no que o mundo diz. Matthew Henry diz que um homem devoto e que faz aquilo que é bom e fiel submete-se à orientação da palavra de Deus e se familiariza com ela. E é isso que o mantém longe do caminho dos ímpios e o fortifica contra as tentações. Meditar na palavra de Deus. E eu gostaria, já de passando para o final, dizer como é importante e como é essencial a meditação na palavra. Muitas vezes, a nossa meditação na palavra limita-se aos domingos, quando muito aos finais de semana.
Mas todo dia nós somos bombardeados por esse mundo, constantemente. Eu sempre digo que nós somos filhos do nosso século. Se você for olhar de uma forma, vamos dizer assim, mais sociológica, antropológica, você vai ver que cada tempo, cada período da história, as pessoas têm um mesmo comportamento. Um comportamento generalizado, e eu não estou dizendo que isso é ruim nem bom, que caracteriza uma determinada geração. Nós estamos nesse mundo e nós somos influenciados maciçamente pelo mundo, pelo diabo e pela nossa própria carne. O que vai fazer com que nós tenhamos essas bem-aventuranças? A meditação na palavra, o conhecimento da palavra. A Escritura está dizendo aqui, em primeiro lugar, que é prazer, e em segundo lugar, que é algo constante. Eu sei, né? A Escritura diz, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, e o 7º dia do Senhor. Eu sei que muitas vezes nós não temos como parar e estudar a Escritura como fazemos no domingo. Por isso que o domingo é tão importante para nós. Mas essa meditação deve ser algo constante na nossa vida. Eu, por exemplo, sou um homem de letras. Por quê? Pastor, tem que pregar o tempo todo, tem que ler, e sou professor. Também. Sou professor de português. Essas coisas estão sempre na minha cabeça. Eu acordo de manhã, vou para a aula, estou pensando no que eu vou dar aula, no dia seguinte, ou seja, no dia anterior, eu já me planejei, às vezes mudei todo o meu plano de aula pela aula passada, e aí eu vou me planejar, aí chego em sala de aula, levo uma material e tal, chego em casa, eu vou estudar e meu pensamento começa a ser relacionado à pregação, aquilo que... O que eu estou querendo mostrar com isso? Eu estou querendo mostrar com isso que todos nós somos assim. Nós nos envolvemos com aquelas coisas que nós fazemos. E o nosso envolvimento com a palavra tem que ser diário. Por mais que muitas vezes, você às vezes não tenha um tempo no dia, para parar, ler a palavra de Deus, ler bons livros, se preparar para o dia do Senhor, para o domingo. Isso não pode ser um hábito. Por quê? Porque são essas coisas que vão nos livrar desse mundo, de nós nos parecermos com esse mundo. O Senhor busca pessoas que vivam santidade. A Escritura vai dizer que sem santidade ninguém verá o Senhor. E como essa santidade é produzida no meu coração? Por meio da leitura da palavra. Eu me lembro que quando eu não era pastor, eu era militar e meu tempo era muito, muito apertado. Sempre tinha um momento de leitura e de estudo. Aonde eu estava, no intervalozinho que eu tinha, eu pegava lá a minha Bíblia, eu pegava alguma coisa, um livro que eu estava lendo, eu estava ali alimentando a minha alma. Eu sei que muitas vezes, nas nossas atividades, nós não podemos fazer isso literalmente, mas o nosso pensamento deve estar no Senhor. O que nós fazemos, os nossos projetos, lançando sobre Ele, orando. Todo o tempo a palavra de Deus vai dizer que nós devemos andar no Espírito, e é isso, andar no Espírito. Tudo aquilo que a gente faz tem um propósito para a glória dEle e para a nossa edificação. Mas o que tem acontecido muitas vezes é que essas coisas que são extremamente importantes, essenciais à nossa alma, como diz aquela parábola, louco, essa noite te pedirão a tua alma, o que você tem preparado? Nós reservamos, ou melhor, nós colocamos em segundo lugar, mas isso é essencial para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, para a nossa igreja. Eu gostaria de concluir, queridos, dizendo que o salmista ele quer nos dizer, ou melhor, ele quer nos alertar dos perigos que é viver nesse mundo. De perceber que o Evangelho é contrário e diferente de tudo que vemos nesse mundo. Por isso nós precisamos meditar nele, transformar a nossa mente pela verdade da palavra de Deus. Se nos envolvermos com o pensamento desse mundo, o seu modo de vida e de pensar, estaremos sujeitos ao mesmo juízo que eles irão receber.
Por isso o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 6, 17, retirai-vos do meio deles, separai-vos, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. O Senhor Jesus, ele instruiu os seus discípulos de como viver nesse mundo, né? Porque tem muita gente que olha um texto como, eu tenho que sair do mundo, eu tenho que sair da companhia dos ímpios, né? Como é que os ímpios vão ouvir o evangelho ou escutar o evangelho se a sua presença ali não é marcante onde você está? O texto aqui não quer dizer isso. Mesmo porque o Senhor nos colocou nesse mundo para sermos sal e luz. E lá em Mateus capítulo 10, verso 16, o Senhor Jesus diz como nós deveríamos viver nesse mundo. Ele diz assim, eis que vos envio como ovelha para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes, como as serpentes, e simples, como as pombas. Ou seja, simples seria livre de malícia. Jesus fala em prudente como serpente e simples como pombas. Os discípulos de Jesus, para viverem nesse mundo, ele deve combinar essas duas qualidades, das serpentes e das pombas. Ou seja, a sagacidade, a inteligência das serpentes, a capacidade de perceber o que é errado, o que jaz ao seu redor, o que está acontecendo. A sabedoria de fazer a coisa certa no tempo certo, descobrindo os melhores meios para se alcançar o alvo mais elevado, ou seja, a glória de Deus. Exercitar a sabedoria que vem do alto, como as serpentes, sábias, sagazes. E essa sagacidade da serpente implicaria num compromisso contra o mal. Por outro lado, ele diz que nós devemos ser como as pombas, ou seja, a pomba ali é um símbolo de pureza da alma que busca Deus, representando a alma simples, preservada das contaminações desse mundo. E Paulo, ele descreve a sua atitude no meio dos crentes de Corinto, que essa deve ser a nossa atitude como crente nesse mundo. Ele diz assim, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 2, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. A continuação desse salmo é muito interessante, porque ele vai dizer como é o justo, uma árvore plantada junto a ribeiros de água, sempre alimentada, sempre bela, frondosa, por causa da palavra. Os ímpios são como palha que vão. O final, é claro, esses como palha, esses ímpios, eles não ficarão de pé diante do juízo de Deus. Mas os justos, esses sim, vão compartilhar a glória de Deus e da sua presença eternamente. O momento é agora. Nós precisamos olhar esse texto e ver não somente a responsabilidade, mas o perigo de viver nesse mundo. Eu vejo crentes que não são críticos, não são analistas, e não são críticos nem analistas com relação à palavra de recebem tudo de boamente. E em momento algum, eles olham para a Escritura e veem o que a palavra de Deus diz a respeito disso. E muitas vezes preferem seguir o que o mundo está dizendo, os psicólogos estão dizendo, os professores estão dizendo, os filósofos estão dizendo. E não aquilo que a palavra de Deus diz. Mas a Escritura mostra claramente as consequências e o final daqueles que andam nos caminhos do Senhor e daqueles que se desviam desse caminho. É muito interessante nessa perspectiva que muitas vezes crentes vão sofrer nesse mundo, como ímpios sofrem. Eles não perderão a sua salvação, mas porque se adaptaram a esse mundo e se permitiram viver da forma como esse mundo vive. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra.